Então, o nosso tema é chamados para estar com Ele. Essa série, na verdade, ela será durante todo o ano, ainda que os temas mudem, ainda que o título das séries mudem, mas na essência nós vamos priorizar, nós enfatizaremos estar com Ele para ser aquilo para o qual Deus nos levantou para este tempo. Então eu tenho dito que nos últimos 15 anos nós fomos uma igreja da conjugação do fazer. E não é errado fazer. O problema é o fazer substituir ou escamotear, esconder ou negligenciar o ser. Então há 3 verbos que definem muitas atividades humanas. Um é o fazer, o outro é o ter. Para ter, você precisa eventualmente, e muito, fazer, trabalhar, conquistar, se habilitar, pleitear. E, sobretudo, o verbo ser. Só que fazer e ter desprovido de ser, fica algo inócuo. Porque tudo aquilo que a gente faz, que a gente tem, que a gente conquista, sem a base do ser, fica comprometido. É como um edifício que pesa mais do que a sua base tem capacidade de suportar. Então nós precisamos em Deus ser o discípulo, o pastor, o líder, o pai de família, o filho, a esposa, o marido, o irmão, segundo o coração de Deus. Porque se você estiver dentro do propósito de Deus, vivendo o propósito para o qual o Senhor te chamou e tem te preservado, você será muito mais produtivo. Você fará com mais eficácia aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Os resultados, isto é, o ter daquilo que você faz, certamente será muito maiores. Então, durante todo o ano, a gente vai frisar muito ser. E só será aquele que estiver lado a lado com o Senhor. Porque nós somos convocados. Essa é uma das estações que vai estar definindo muito daquilo que nós vamos viver nos próximos anos. Nós estamos entrando numa nova década, fechamos ciclos, estamos abrindo novos ciclos, novas experiências, começa-se um novo tempo. É importante a gente estar com Jesus para ser aquilo para o qual Ele nos levantou para este exato momento. Louvado seja Deus. Nesta mensagem, quero ressaltar a importância daquilo que os discípulos Pedro e João ouviram e viram, enquanto estiveram na companhia de Jesus. Esse legado moral, espiritual, decorrente do vínculo discipular, mediada pela didaquê cristã, pelo ensino, pelo discipulado, resultou na transformação pessoal de cada um deles. Homens intrépidos, corajosos, não obstante a condição sociocultural, porque o texto afirma que eles eram iletrados, eles eram incultos, eles não estavam devidamente aprovados pelos padrões intelectuais da época. Homens intrépidos, não obstante a condição sociocultural, influenciaram e determinaram destinos de muitos, unicamente pela condição indispensável de terem estado com Jesus. O mais importante eles tinham, o mais significativo eles tinham, aquilo que era de caráter indispensável, eles tinham. Eles não tinham diplomas, eles não tinham um vocabulário refinado, mas eles tinham uma marca, eles tinham estado com Jesus. Eles hospedavam a presença de Deus. Eles tinham o caráter marcado pelos ensinos, pelos princípios, pelos valores de Jesus de Nazaré. Isso faz toda a diferença na vida de uma pessoa. O que vai tornar alguém distinto no ministério
não é o muito saber, também não é o muito falar. Até porque Provérbios diz que no muito falar está a transgressão, a possibilidade dos erros. O que vai nos tornar distintos, diferenciados, é se nós estamos encharcados pela presença do Senhor Jesus. E só há uma possibilidade de você estar encharcado, é se você estiver com Ele. Nós somos chamados para estar com Jesus. Esse é o tempo. O Senhor está despertando a igreja. O Senhor está aquecendo-nos. O Senhor está incendiando nossos corações para estarmos com Ele. Eu queria compartilhar com vocês alguns textos bíblicos que nos ajudarão a entender o contexto, o tempo, o momento, as circunstâncias em que Jesus chamou os discípulos para estar com Ele. Então, a primeira consideração que eu quero compartilhar hoje é: o que tanto ouviram a respeito de Jesus, que lhes conquistaram o coração, ao ponto de os impulsionarem a largar tudo, absolutamente tudo, sem garantias, sem promessas mirabolantes, e simplesmente segui-lo. Você não ouve em nenhum momento do chamamento de Jesus para eles o Senhor condicionando o chamamento a alguma promessa, a alguma recompensa. Não há isso. Pelo contrário, o Senhor vai questioná-los sobre as motivações deles. Uma certa feita, Jesus diz: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves têm ninhos, as raposas têm seus esconderijos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não depende disso para fazer o ministério. Isso não é sua prioridade. O seu foco é outro, em outras palavras. Aí alguém diz: bom, Senhor, então se é assim, primeiro deixa eu acompanhar meus pais até a velhice, depois que eles morrerem aí eu vou segui-lo. Senhor, deixa eu capitalizar meu patrimônio, enriquecer primeiro, ter casa própria, uma boa poupança, muitas casas, depois eu vou segui-lo. Senhor, deixa primeiro eu terminar uns projetos pessoais, depois eu vou segui-lo. Quem está me entendendo? Então Jesus não se comprometeu, não se diz: olha, se você vier eu vou te dar isso, vou te dar aquilo outro. Não, não. Então venha comigo. Mateus, capítulo 3, versículo 11. E depois nós vamos ler alguns outros textos de João, capítulo 1, versículo 15 e 16, depois o 29 e 30, o 32 e o 35, o 37, o 40 ao 42. Vamos ler primeiro Mateus 3, versículo 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em que momento isso se dá? A Bíblia diz que João Batista, considerado profeta em Israel, um homem diferenciado na sua geração, na sua época, seu ministério foi desenvolvido no deserto, às margens do Rio Jordão, debaixo de um sol escaldante, à noite, geralmente muito frio, muito gelado. E este homem então batizava as pessoas, conclamando as pessoas, chamando as pessoas ao arrependimento, a uma mudança de direção e propósito, a um revolver em torno do eixo de 180 graus. A pessoa estava andando em direção ao norte, ela deveria girar e
agora proceder em direção ao sul. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de visão, uma mudança de propósito, uma mudança de valores, de prioridades. Essa era a mensagem de João Batista. E aí a Bíblia diz que o seu ministério crescera, prosperou. As pessoas saíam da Judéia, as pessoas saíam da Galileia, do sul, do norte, e iam ao encontro de João Batista. E aí cresceu, chamou a atenção dos líderes religiosos, e eles formaram uma equipe e disseram: vão lá perguntar se esse indivíduo é o Hamashia, se ele é o Messias, se ele é o esperado, se ele é o prometido, aquele que profetizou os profetas, em particular Isaías. E a comissão foi. Chegaram lá, viram um homem simples, sem hábitos delicados, sem hábitos refinados, que comia mel com gafanhoto silvestre, e sua roupa era tão simples quanto suas atitudes. Não eram roupas palacianas. E disseram: é você o Cristo? Nos enviaram para saber se você é o Messias. Ele disse: olha, eu não sou. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu sou apenas aquele que está aqui para endireitar o caminho, para conclamar a todos a endireitar suas veredas, a consertar suas alianças, a endireitar seus altares. Agora, eu não sou digno, nem tão pouco de desatar as suas alparcas, sujas de poeira, ou eventualmente de estrume de gado, quando ele andar pelas estradas. Eu não sou digno nem de tocar nas suas sandálias. Eu só batizo com água, expressão de arrependimento profundo, sincero e genuíno. Mas ele vos batizará, sobretudo, com o Espírito Santo e com fogo. Muita gente ouviu João Batista falar isso, entre eles, certamente, alguns que mais tarde se tornariam discípulos de Jesus. Eles ouviram isso. Como assim? Para nós, esse homem é tudo. É um profeta, um homem de Deus. Ele arrasta pelo testemunho, ele convence pelo poder da sua palavra, pela sinceridade do seu caráter. Como assim? E ele diz que ainda há um maior que ele. Muitos ouviram isso. Ele diz: olha, eu não sou. Eu só estou trabalhando para ele. Então, entre aqueles que se tornariam discípulos de Jesus, futuramente, não muito longínquo, ouviram isso que João Batista estava testemunhando sobre o Senhor. Agora, vamos para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15 e 16. Depois a gente vai ler o versículo 29 e 30, 32, 35, 37, 40 ao 42. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Quem está falando isso? João Batista, o profeta do deserto, das margens do rio Jordão. Ele diz: porque todos nós, Israel, temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. A Bíblia diz que o Senhor veio na plenitude dos tempos. Os tempos determinados por Deus se cumpriram, e Deus veio através da encarnação do seu Filho Jesus, estabeleceu o ano Kairós, o tempo Kairós, o tempo da graça, do favor de Deus manifesto naquela nação. É o que João está traduzindo. Porque todos nós, indistintamente da cor, da condição sociocultural, todos nós temos recebido. Quem percebeu, quem não percebeu, quem agradeceu, quem não agradeceu, todos receberam da sua plenitude e graça sobre graça. Louvado seja Deus. Amém, queridos? Eu dizia esta semana para alguém aflito, eu disse: irmãos, Deus cuida da gente.
Ora, se Deus cuida até do assaltante, como assim, pastor? Cuida. Porque se Deus não fornecer para ele o oxigênio, ele morre. Em 5, 10 minutos ele morre. Qualquer pessoa. Então, isso é graça, isso é favor. A pessoa merece? Não. Mas é graça de Deus, é presente de Deus. Quem está me entendendo? Ora, se Deus cuida do pássaro que não trabalha, que não planta, Deus cuidará muito mais de você, tenha certeza disso. Aliás, Jesus disse isso. Por que andais inquietos? Então, Deus cuida de você. Agora, qual é a diferença entre eu e o assaltante? Qual é a diferença entre nós e aqueles que vivem para fazer o mal e do mal vivem? É que eu e você tememos a Deus. É que eles não agradecem a fonte da onde vem a vida. Você e eu agradecemos, louvado seja Deus. Olha para o seu irmão, nisso está a diferença, diga. João continua dizendo: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em um daqueles dias, depois de ter sido questionado pela equipe enviada pelos religiosos de Jerusalém, a Bíblia diz que já no dia seguinte, Jesus apareceu de repente. Entre a multidão que ia ter com João, lá estava Jesus. E aí, João, já devidamente avisado pelo Senhor, em discernimento, em palavra de conhecimento ou em sonhos, de alguma maneira João identificou ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês se lembram daquela pergunta, há quase 2000 anos atrás, que Isaac, a caminho do pico do Monte de Moriá, perguntou ao papai Abraão: pai, nós temos fogo, nós temos a lenha, nós temos o cutelo, o facão, mas onde está o cordeiro, pai? Filho, Deus proverá para si o cordeiro. Depois de quase 2000 anos, João Batista disse quem era o cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu nome é Jesus de Nazaré. Muitos dos discípulos que vieram segui-lo posteriormente estavam ali, ouviram ele testemunhando, dizendo: olha, este personagem aí, este homem aí é o Cordeiro de Deus, e só ele, e somente através dele, o mundo será reconciliado com Deus. Bendito seja o Senhor. Por isso que Jesus diz: eu sou a porta, e quem por mim não entrar, não tem como encontrar pastagens verdejantes, lugar seguro, pastoreio. Ah, queridos, quem aqui já encontrou essa porta? Diga glória a Deus. Aleluia. Oh, bendito é o Senhor. Aleluia. É possível que alguns ali estivessem ouvindo aquilo e que posteriormente foi decisivo para a sua decisão de largar tudo. Mas João continua: é este, diz João apontando, a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, a preponderância, porque ele já existia antes de mim. Louvado seja Deus! Irmãos, qual é a grande diferença do evangelho de João para os três últimos evangelhos? Mateus, Marcos e Lucas.
é que enquanto Lucas faz um esforço, ou melhor dizendo, Mateus faz um esforço grande para associar Jesus e seu ministério ao prometido, ao Filho de Deus, e o apresenta aos judeus, Marcos faz um esforço grande para apresentar Jesus como servo perfeito e o apresenta aos romanos, os donos do poder e da força. Lucas apresenta Jesus como a sabedoria de Deus para o mundo. Por isso que só no Evangelho de Lucas aparece um grupo de gregos que amavam a filosofia, que queriam ouvir Jesus. Só que João, o apóstolo, vê Jesus antes da fundação do mundo, louvado seja Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz o quê? No princípio era o verbo. No princípio era. E o verbo era. E o verbo estava com. Em Mateus ele tem genealogia. Em Marcos, por ser apresentado como escravo, servo, ele não tem genealogia. Escravo não tem história. Escravo tem que dar serviço, tem que dar produtividade. Em Lucas ele tem genealogia, mas em João ele é o que sempre existiu. Ele é o eu sou que falou com Moisés lá no deserto de Midian. Glória a Deus! Vocês conseguem sentir a presença de Deus? João diz, olha, no princípio de todas as coisas, ele já era, ele já existia. É o que João Batista está dizendo, olha, está vendo este aí? Este aí é aquele do qual eu disse, olha, eu não sou digno de tocar nas sandálias empoeiradas dele, porque ele já existia desde sempre. Oh, glória a Deus! Bendito é o Senhor! Ele tem a primazia, Israel, ele tem a preponderância, ele é maior infinitamente, incomparavelmente, porque ele é desde sempre. Em outras palavras, não há comparação, não há paralelos, não há aproximações. É possível que muitos daqueles que se tornariam seus discípulos ouviram isso. Eles ouviram isso. Diga para alguém que está mais perto de você, eles ouviram isso. Mas João não parou. Veja o que João vai dizer ainda mais a respeito dele. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Irmãos, vocês não entenderam. João está dizendo, pessoal, eu vi o Espírito Santo, aquele que autentica ministérios, aquele que impulsiona ministérios, aquele que dá credibilidade a ministérios, aquele que opera através do homem apesar dele. Eu vi descer sobre ele. Eu vi o Espírito descer do céu sobre ele. Muitos daqueles que se tornariam discípulos ouviram isso. Diga para alguém, eles ouviram isso. Depois de quase 2000 anos, você está ouvindo isso também. Diga para alguém, a voz de João Batista ecoou ao longo desses 2 milênios. O que João está dizendo?
Ele não operará por causa das habilidades, dos diplomas, das universidades. Ele não operará, apesar de todas as habilidades, aprendizagens, capacitações. Ele operará sobretudo pelo poder do Espírito Santo. Porque eu vi o Espírito pousar sobre ele. Diga para o seu irmão com muito amor e carinho, diga assim: em nome do Senhor Jesus, além das suas habilitações, capacitações, competências, experiências, eu quero profetizar sobre a sua vida, na força e no poder, e na dispensação do Espírito Santo. Este ano é o ano em que o Senhor te impulsionará para um novo tempo. É bom ter habilidades, técnicas, competências, experiências, aprendizagens, desenvoltura no falar. Tudo isso é importante, mas não substitui o poder, a presença e a dispensação do Espírito Santo na nossa vida. Declare para alguém mais uma vez em nome de Jesus: seu ministério, o seu chamado, na força e no poder do Espírito Santo, amplificará poderosamente, porque a capacitação espiritual, a capacitação celestial, vem através do Espírito Santo. Você quer ter mais sabedoria para educar seus filhos, para discipular sua esposa, para ajudar seu marido, para discipular seus discípulos ou discípulas, para liderar sua célula, para trabalhar na sua empresa, para lidar com aquele chefe, para lidar com aqueles liderados, para sair da universidade bem habilitado? Esteja com ele. Quem estiver com ele beberá do seu espírito. Irmãos, vocês estão sentindo a presença de Deus? Diga para o seu irmão: priorize estar com ele, pois quem estiver com ele beberá do seu espírito, que a todos dará deliberadamente, graciosamente, abundantemente, até transbordar. Com muito amor e carinho, se você pode, diga para o seu irmão: esse tempo chegou na sua vida. Esse tempo é agora. João diz: na plenitude dos tempos, todos nós recebemos graça sobre graça. Mas João continua. No dia seguinte, deste que ele viu pela primeira vez Jesus às margens do rio Jordão no deserto, no dia seguinte, após ele apontar que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, que ele tinha a primazia, que sobre ele vinha o Espírito, diz o texto, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Há uma exclamação aqui. Então ele disse:
Eis o Cordeiro de Deus. Não, eu vou dizer de novo. Há uma exclamação aqui. Essa pontuação significa admiração, maravilha. No dia seguinte, ele está acompanhado de 2 dos seus discípulos. E Jesus passa por ali. E ele diz: eis o Cordeiro de Deus. Diga para o seu irmão: quem está encharcado de Jesus não toma sua presença por algo comum, ordinário, normal, natural. Não, meu irmão, cada dia, diga para o seu irmão, cada dia, cada novo dia é dia de se encantar, de se alegrar com a presença dele. Se é para o Senhor, faça mais bonito, faça mais forte. Lembre-se, eis o Cordeiro de Deus. Eu ouso dizer, Ele está aqui nesta manhã. No dia seguinte, Ele passa por ali. João diz: gente, olha Ele novamente. Eu vou te dar 30 segundos para você orar e falar assim: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar às primeiras obras. Eu quero voltar a ter aquela mesma sensibilidade para o Espírito. Eu quero renovar nesta manhã minha aliança. Eu quero consertar meu altar. Senhor, eu quero voltar. Fala para Ele, ora, é você e Ele agora. Só você e Ele, fala para Ele. Diga para Ele: reaquece, Senhor. Senhor, sopra sobre essa chama do meu coração. Fale com Ele. É individual. Com o tempo a gente vai se tornando insensível, às vezes endurecido, entorpecido. Às vezes nos permitimos nos acomodarmos, nos silenciarmos. A presença dele já não atrai o suficiente. Parece que nós estamos de fastio. Já não temos a mesma fome e a mesma sede dele como no início. Eu quero declarar nesta manhã, em nome de Jesus, esse novo tempo da parte de Deus será carregado de muita fome e sede do Espírito dentro de você. Ah, pastor, eu tenho buscado tanto, eu tenho orado, eu tenho amado o Senhor, eu tenho adorado, eu nunca senti tanta presença. Eu quero dizer que isto, queridos, é só um grãozinho, sabe, queridos, em uma grande montanha de areia. Ele tem muito mais, Ele quer aumentar o volume, Ele quer condensar ainda mais, Ele quer te dar ainda mais essa alegria, esse gozo, o poder dessa presença dentro de você, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o Senhor. João continua. Há muitas pessoas ali ouvindo, entre elas 2 dos seus discípulos. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. João terminou de perder 2 discípulos preciosos. João falou tão bem de Jesus. João Batista demonstrou tanta alegria de falar de Jesus que eles disseram: rapaz,
Vamos substituir, vamos avançar. João foi um estágio. João foi importante para chegarmos até aqui. Jamais esqueceremos da sua influência, do seu ministério, dos seus valores, da importância dele na nossa vida. Mas agora é tempo de um upgrade. Agora é tempo de avançar. Vem sobre nós um novo tempo. Vamos seguir Jesus. Quem está entendendo, queridos? Olha para o seu irmão e diga assim: Deus te chamou para avançar. Diga para outro com muito amor e carinho: é tempo de decisão. Os dois discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Quem eram os dois? Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Quem é o outro discípulo? A Bíblia não dá nome ao outro discípulo, mas eu suspeito, eu conjecturo que fosse João, o discípulo do amor. João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, que eram sócios na pesca de Pedro e de André. É possível que tenha sido João, o discípulo do amor. Eles ouviram tudo isso. Qual foi a decisão deles? Não dá para continuar aqui junto às margens do Rio Jordão. Quando você ouve sobre ele, que aquilo entra como uma profunda revelação, o seu campo ministerial é amplificado. Eu vou falar novamente para você entender ainda mais. Quando você ouve a respeito dele, e aquilo que você ouve entra dentro de você como uma profunda revelação, cai as escamas dos olhos, o entorpecimento da alma sai, o ensurdecimento do ouvido sai, o seu campo ministerial é amplificado. Você não vai se contentar em ganhar apenas a sua família. Você não vai se contentar em ganhar apenas os seus amigos de trabalho, de escola, de faculdade. O seu púlpito passa a ser o mundo. A mensagem do Evangelho, ela tem uma natureza transcultural. Você pode até começar às margens do Rio Jordão, mas você alcançará cidades, países e continentes para a glória de Deus. Talvez alguns de nós nunca sairemos daqui de Pernambuco. Talvez alguns de nós moraremos sempre em Abreu e Lima. Mas é possível que muitos de nós aqui teremos poder e autoridade sobre as nações. Mas tudo isso parte do princípio, do momento que você tem revelação ao ouvir quem é Jesus. Quantos entenderam, queridos? Talvez eu e você nunca iremos, mas o que nós estamos ensinando aos nossos filhos, aos nossos discípulos, será a base que os impulsionará a conquistar os povos. Seu neto, seus filhos, seus bisnetos, quantos irão além do Atlântico para a glória de Deus? Amém, meus amados? Quantos irão ao Índico, ao Mediterrâneo, ao Mar Vermelho, a tantas águas? Eu quero declarar que de nós muitos partirão para ganhar as nações, em nome de Jesus. Porque estão ouvindo e tendo revelação de quem é Jesus. Alguns de nós estamos nos aproximando do meio-dia, alguns de nós estamos nos aproximando
das 18 horas do nosso dia, da nossa existência. Mas alguns aqui estão nascendo para um tempo novo, em nome de Jesus. Irmãos, está muito gostosa a presença de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Ah, como é gostosa a presença do Senhor neste lugar. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Vamos ver o que acontece. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, o Hamashia, que quer dizer o Cristo, o ungido. Irmãos, olha aqui para mim. Qual é a condição para a gente formar novos discípulos de Jesus? Novos seguidores? Qual é a maneira da gente despertar pessoas para estar com Ele, para atender ao seu convite? A primeira condição é você falar sobre Jesus, é você compartilhar de Jesus para esta pessoa. O que foi que André fez? Na primeira oportunidade, disse: meu irmão. Ah, meu irmão, você não sabe o que me ocorreu hoje. Conta logo, André, o que foi, rapaz? Eu estou carente de ouvir boas novas, talvez, disse Pedro, que até então era só Simão. Aí André disse: rapaz, hoje eu ouvi a respeito dele. Jesus, o Messias, o esperado. Eu quero declarar aqui nesta manhã que através do seu compartilhar, do seu falar a respeito de Jesus, você despertará multidões para o Senhor. Corações adormecidos, fé inoperosas serão despertadas para a glória de Deus. Pedro estava ali. Era só mais um pescador junto às margens do mar da Galileia. Mas naquele dia o seu irmão lhe trouxe uma grande notícia. Evangelho são boas novas. André disse: meu irmão, quero compartilhar com você uma coisa fenomenal. Eu ouvi a respeito dele. Fala logo, André, o que é? Então ele disse: Jesus de Nazaré. Coloca para o seu irmão a seguinte fala com muito amor e carinho: seu primeiro desafio, meu irmão ou minha irmã, é compartilhar na sua família, na sua casa, com a sua parentela, quem é Jesus. A primeira condição é compartilhar, falar sobre Jesus, para despertar a fé para a salvação na vida de quem ainda não foi salvo, não teve uma experiência ainda de salvação, de conversão. Qual é a segunda coisa? Está no próximo versículo. E o levou a Jesus. Diga para o seu irmão com muito amor e carinho assim: falar sobre Jesus para alguém é só o indispensável começo, mas não é todo o estágio, não é todo o processo. O segundo momento é você levar essa pessoa a Jesus. Ivelto, está entendendo, Ivelto? Como é simples o processo? Primeiro você compartilha, você anuncia,
você irradia da sua alegria, do seu gozo, da sua experiência, do que Ele é para você, do que Ele tem feito na sua vida, como Ele alterou a sua existência, os seus valores. E no segundo momento, a semelhança de André, você leva seu irmão a Jesus. Entendeu, Marquinhos? Com muito amor e carinho, diga para o seu irmão, ele conta com você nesse processo. Os anjos não farão isto. Você está habilitado para fazê-lo. Vamos ver o que ocorreu? Quando Simão é levado a Jesus pelo irmão. Veja aí. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele. Diga para o seu irmão, a primeira coisa que Jesus vai fazer, quando você levar alguém a Ele, é olhar para esta pessoa. Jesus vai prescrutar, vai sondar. Jesus vai entrar na alma, no coração, no espírito, na mente, na história, nas lembranças desta pessoa. Ele vai esmiuçar a pessoa por dentro. Ele vai revelar o que está em oculto. Alguém está me entendendo, pelo amor de Deus? Isso possivelmente ocorreu com você. Coisas que nós nem sabíamos a respeito de nós mesmos. Traumas, recalques, influências espirituais dos nossos antepassados, palavras de maldição que foram lançadas contra nós. Mas Ele olhou dentro de nós. Ele trouxe revelação. Olhando Jesus para ele, disse: olha para o seu irmão com muito amor e carinho, diga assim: Jesus sempre terá algo para falar a você. Pergunte a outro: você está disposto a ouvir? Então disse Jesus: tu és Simão, tu és toda a sua história, toda a sua herança biológica, psíquica, emocional, espiritual. Tu és todas as experiências negativas, positivas que você vivenciou até aqui, Pedro. Mas antes ele disse Simão, né? Até aqui você é Simão. Em outras palavras, Jesus disse: mas eu tenho uma boa notícia para você. Até aqui você foi quem você é. A partir de agora você será diferente. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Você será mais do que Simão. Você será mais do que a história que você acumulou até agora. Você será mais do que as vivências que você teve até aqui. Você será uma rocha a partir de agora. Você quer ser uma rocha a partir de agora? Quem quer ser uma rocha a partir de agora?
Quer ser uma rocha a partir de agora? Meu Deus, o que é isso que Deus está falando com a igreja? Até aqui você foi quem você fez, o que você conquistou, o que você alcançou, o que fizeram com você, o que você fez do que fizeram contigo. Até aqui você foi isso. Mas a partir de agora, a proposta dele é: você será mais do que tudo isso. Você será uma rocha. Diga para alguém assim com muito amor e alegria no espírito: você será uma rocha. Olhe para essa pessoa e diga: você será uma rocha a partir de agora. O que significa dizer? Pedro vai dizer posteriormente que o nosso maior trabalho aqui é construir uma casa para Deus, e que nós somos rochas que vai compondo a construção desta grande casa. Você faz parte agora do edifício de Deus. Meu Deus, os irmãos estão entendendo? Marquinhos, você está entendendo o que Deus está dizendo? Você não foi excluído, meu filho. Você é uma rocha que está agora, sabe, pela argamassa do Espírito, você está colado a outras rochas, e você agora é edifício de Deus, casa de Deus. Irmãos, dê glória a Deus, pelo amor de Deus, é muito forte. É muito forte. Ah, pastor, mas eu fiz, eu pensei, eu falei. Até aqui você foi Simão. Você agora é rocha. Você agora faz parte da casa de Deus. Ele está construindo um belíssimo edifício e você faz parte dele. Não importa se o nosso passado tenha sido vil, sombrio. Não importa. Ele é Deus e Ele muda as nossas histórias. Ele é suficientemente Deus para mudar a nossa sorte, para nos dar um futuro e um destino. Louvado seja o Senhor. Nossa. Tu és Simão, o filho de João. Tu tens uma história, Simão. Tu tens uma herança. Mas você será mais do que isso. Você será uma rocha. Quantos estão dispostos a passar por esse processo de mudança em nome de Jesus?